houve retaliação. Houve, por parte do governo federal, retaliações ao Estado do Rio de Janeiro, especialmente do regime da pandemia, em que nós estávamos cumprindo todas as exigências, com toda a dificuldade, e se não fosse aprovação aqui no Congresso Nacional, e aí eu tenho que agradecer o presidente Rodrigo Maia, que muito nos ajudou para que fosse aprovado um novo regime de recuperação fiscal pelo prazo de 10 anos, seria difícil o Rio de Janeiro sobreviver. Então, o que eu posso te dizer é que, na medida em que eu fui acusado, de forma leviana, de interferir na Polícia Civil do Rio de Janeiro, o que não é verdade, isso é mentira, não há prova, e foi uma afirmação leviana que foi feita de que eu estava interferindo na Polícia Civil do Rio de Janeiro para que o caso Marielle fosse adiante. Isso é mentira, não é verdade, não há prova, é uma afirmação leviana, inaceitável da forma como foi feita. Na forma como foi feita. E, a partir daquele momento, do caso Marielle, é que eu particularmente, percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele, ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. Quando você tem um governador de Estado em que tem que falar com os ministros para poder levar recursos para o seu Estado, você tem retaliação e depois sobreveio as investigações, da forma como elas foram feitas, eu fico claramente, eu posso dizer que claramente eu fiquei numa situação de vulnerabilidade por uma perseguição política num processo criminal que tem por trás desse processo criminal uma motivação política em que 2 buscas e apreensões foram feitas. Eu nunca vi, como magistrado, fazer uma busca e apreensão, 3 meses depois você faz outra busca e apreensão. E o juiz ele vai decidir com base naquilo que o Ministério Público leva para ele. Se o Ministério Público leva para ele fatos que estão distorcidos, você só vai descobrir depois. Quantos casos nós estamos falando aqui? O presidente Collor foi absolvido, o presidente Michel Temer foi absolvido, o governador Pimentel foi absolvido por uma atuação do Ministério Público que, ao longo desses anos, vem sendo politizada. Uma instituição que não deveria ser politizada, está sendo politizada. Então, a partir disso, eu vejo vários atos de perseguição política contra mim no exercício da minha atividade democrática, que culminou com o meu impeachment. Esse impeachment é um tribunal de exceção, é um tribunal que tirou meus direitos políticos. Bota o vídeo. Eu queria fazer um relato aqui também, senador Renan. Eu estive com o ministro Moro, na época, e fui pedir a ele que não pedisse de volta os delegados que estavam comigo. Eu tinha 5 delegados federais que estavam trabalhando comigo. Um deles, inclusive, o delegado Bernardo Barbosa, que era da Controladoria Geral do Estado. O delegado Bernardo Barbosa estava levantando uma série de crimes praticados em governos anteriores, inclusive as OS. O delegado Bernardo Barbosa descobriu mais de um bilhão de reais de desvio das OS. E o delegado estava fazendo um brilhante papel. Eu sou chamado, convidado, evidentemente, pelo ministro Moro, para conversar. Eu achei estranho, senador Renan. Quando eu cheguei na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo, ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça. Quando foi essa conversa? Eu tenho a data certinha na minha agenda. Por favor, se puder nos informar. Vou informar essa reunião. Quando eu cheguei lá... Não, mas esse fato é importantíssimo. Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte: o Witzel, o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada. E aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal. Isso é ou não é uma clara intervenção
no Estado da Federação, né, onde o ato está materializado de intervenção indevida no Estado da Federação. O delegado é do governo federal, ele pode pedir de volta quando ele quiser, mas não nessas condições, porque não havia justificativa para pedir de volta o doutor Bernardo Barbosa, que estava fazendo um brilhante papel investigando as OS. Essa relação de OS que eu vou te mandar aqui, porque elas continuam lá operando, livre, leve e solto e fazendo dinheiro para alguém que não sou eu. O senhor pode informar a CPI o nome... Desculpe, senhor relator. O senhor pode informar a CPI o nome das OS? Quais são? Eu já falei para o senhor. Eu vou... Vai informar. Nova Esperança é a campeã. Essa daí é a campeã. Agora, é quebra de sigilo das OS, as empresas que trabalham com as OS. Porque quem deve estar pagando a propina são as empresas que estão trabalhando com as OS. O dinheiro em espécie sai do caixa dessas empresas. A OS certamente não tira o dinheiro de uma vez. Mas a empresa do senhor Edson Torres, a empresa desse tipo de gente é que pega o dinheiro em espécie e entrega a propina para quem quer que seja. E eu quero garantir a Vossa Excelência, já foram feitas 2 buscas e apreensões, devassa na minha conta e não acharam 1 centavo que não tivesse declarado de imposto de renda e fosse produto do meu trabalho. Já no senhor Edmar Santos, infelizmente, um grande erro da minha parte, que eu não tinha condição de saber, não é exigível do homem médio que você possa saber que alguém estava com desvio ético da forma como o Edmar estava. Então, infelizmente, ele e o Edson Torres se aproveitaram da fachada do senhor Edmar Santos para entrar e dar continuidade à máfia da saúde no Rio de Janeiro que eu estava combatendo. E o que o senhor falou a propósito da conversa anteriormente relatada com o então ministro da Justiça, depois que ele lhe fez essa indigna colocação em nome do chefe? Eu disse para ele que ele estava indo para um caminho errado. Eu falei, ô Moro, eu acho que você está num caminho equivocado. Eu acho que se você quer ser ministro do Supremo, você não precisa fazer isso. Se você quer ser ministro Supremo, você tem que procurar convencer os senadores de, se o presidente vai te indicar, que você é capaz de ser um ministro imparcial, que você é capaz de ser um magistrado que se espera que tenha na Suprema Corte. Agora, esse tipo de coisa, lamentavelmente, de menino de recado, não é o papel que se espera de um magistrado como você, que, como eu, 20 anos de carreira. E esse fato foi um fato marcante nessa história toda, porque foi depois daquele vídeo em que eu fui levianamente acusado de interferir na Polícia Civil. Senador Renan, mais importante ainda, para mostrar o quanto o Rio de Janeiro sofreu com essa intervenção indevida do governo federal. O ministro Moro, logo após o porteiro, isso é importante porque tem a ver com a pandemia. Tudo isso foi um crescente para chegar na pandemia e dar um golpe final contra mim. O porteiro, uma pessoa simples, prestou depoimento à Polícia Civil. Logo depois, o ministro Moro, de forma criminosa, lamentavelmente, requisita um inquérito para investigar crime de segurança nacional, porque o porteiro prestou um depoimento para dizer que o executor da Marielle teria chegado no condomínio e mencionado o nome do presidente. Se isso é verdade ou não, não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Eu não sou juiz e nem delegado do caso. Agora, imediatamente o governo do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência em relação a isso, foi a polícia que atuou junto com o Ministério Público e pediu o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o porteiro, que estava como testemunha, recebe uma intimação da Polícia Federal, essa Polícia Federal que, infelizmente, eu não estou reconhecendo, é uma Polícia Federal que vai lá, a requisição do ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República instaura um inquérito para acuar. Qual é a outra leitura que se pode fazer disso? Eu sou jurista. É eminentemente uma acuação da testemunha no curso do processo com um inquérito feito por um Estado democrático, que não é democrático, por um Estado, no objetivo de coagir aquela testemunha. Óbvio, depois disso, o que o porteiro fez?
pegou e falou que não tinha nada a ver, que ele se equivocou, etc. e tal. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública, vocês não vão fazer a defesa do porteiro? Vocês não vão pedir o porteiro para entrar no programa de proteção à testemunha? O porteiro estava apavorado, ele não quis mais falar nada, nem entrar no programa de proteção à testemunha. Então, são indícios veementes de que nós tivemos aí atuações de intervenção numa investigação no Estado do Rio de Janeiro e que caracteriza uma série de atos de perseguição a mim.